Agora esta chamada está sendo gravada. Agora esta chamada está sendo transcrita. Agora esta chamada está fazendo anotações. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos estar falando de um assunto bem importante, né? Sobre os relacionamentos, vamos estar falando sobre ciúme, paixão, violência. Nós estamos indo trabalhando com esses relacionamentos desde a transgeracionalidade, fomos passando sobre a família, né? O último nós falamos sobre as novas formas de família, e hoje nós vamos finalizar esse módulo com ciúme, paixão, violência. Falar de paixão, ciúme e violência é tocar em pontos sensíveis da experiência humana, especialmente quando esses afetos atravessam os vínculos e coloca em risco os laços com o outro. A proposta desta roda de conversa parte da psicanálise para compreender esse fenômeno, não como desvio individuais ou falhas morais, mas como expressões de impasses subjetivos relacionados à forma como cada sujeito lida com o desejo, a falta e a palavra. Desde Freud, sabemos que amar implica deslocar investimentos libidinais do eu para o objeto. Esse movimento é constitutivo do vínculo amoroso, mas também o torna estruturalmente instável. Quando esse investimento se dá de maneira excessiva, temos a paixão, marcada pela idealização do outro e pelo empobrecimento do eu. O sujeito passa a depender do objeto para sustentar sua própria consistência psíquica, o que fragiliza sua relação com a perda e com a diferença. É nesse cenário que o ciúme pode emergir, não como prova de amor, mas como expressão de insegurança narcísica. A leitura de Lacan nos lembra que o desejo do outro é sempre enigmático. É impossível de ser plenamente garantido. O ciúme surge como tentativa de eliminar esse enigma, transformando o desejo em algo controlável. Quando o sujeito não suporta a alteridade, o controle tende a substituir o reconhecimento do outro como sujeito. Quando essa dinâmica não encontra, deixa eu atender aqui. Vamos permitir. Quando essa dinâmica não encontra mediação, simbólica suficiente, o risco de passagem ao ato aumenta. A violência, nesse contexto, pode ser compreendida como falha simbólica, isto é, como expressão de um sofrimento que não conseguiu ser elaborado pela palavra.
As contribuições de Winnicott reforça que a capacidade de simbolizar depende de experiências sustentadoras. Quando elas falham, o ato pode ocupar o lugar da fala. Essa roda de conversa propõe, portanto, uma reflexão institucional sobre como o excesso libinal, a dificuldade com a alteridade e a falha da simbolização podem conduzir à ruptura dos vínculos ao apostar na palavra e na escuta. Reafirma-se o compromisso ético com a prevenção da violência e com a construção de laços mais humanos e sustentativos. E eu aqui vou me apresentar, que nós passamos, né, essa parte, nós pulamos, vamos fazer no final, né, professor? Nós já estamos aqui. Eu já vou estar passando a palavra para o professor José Siqueira, está contribuindo com a sua fala, o seu conhecimento. Muito bem. Boa noite a todos. Boa noite, Sônia. Eu agradeço ao convite, né? Agradeço à Sobrapa por oportunizar isso para nós nessa noite. Agradeço a você que me convidou para fazer parte dessa roda de conversa. E conforme você disse no começo mesmo, é um assunto delicado, um assunto importante e requer muita cautela para a gente tratar dele. É um assunto refinado, vamos dizer assim. Porque a psicanálise, aliás, antes disso, né? Eu sou o professor Siqueira, psicanalista clínico. Eu sou também pedagogo, mestre em comunicação e letras, e atendo como sócio da Sobrapa em algumas atividades, mesas redondas, rodas de conversa, aulas sobre feminicídio, conforme aconteceu hoje à tarde, enfim. E esse assunto, Sônia e ouvintes, né, na opinião né, depois podemos comentar um pouco isso, Lacan, Bion, Freud mesmo, né, que a psicanálise tem muito a dizer sobre a articulação entre paixão, ciúme e violência. Tem muito a dizer. Que é justamente porque esses três fenômenos tocam o núcleo do vínculo amoroso, do narcisismo e da relação com a perda e a alteridade. Sempre vão envolver esses ingredientes, né? Situações narcísicas, perdas, e o outro, né? Alteridade. Então, para a psicanálise, paixão, ciúme e violência não são fenômenos isolados, mas modos de relação com o objeto amado, atravessados pelo inconsciente, pela história infantil, é bom que se diga isso, e pela estrutura psíquica do sujeito. O que os articula é a dificuldade de lidar com a falta, a separação e o desejo do outro. Veja que nós vamos sempre estar permeando esses ingredientes, né? Para falar de paixão. Que paixão, segundo a origem latina, né? Passio, passiones, é sofrimento, né? Dor. Então, quando você está apaixonada, você sofre. Só que isso não pode ser levado muito a sério, né? Então, eu diria que na psicanálise a paixão é compreendida como um estado de intensa idealização do objeto, no qual o outro
é investido como fonte de completude narcísica. Freud já apontava, né, o que acontece com o sujeito quando ele está apaixonado, né? Empobrece o seu ego, transfere ao objeto funções de sustentação psíquica e vive uma ilusão de fusão. Então, o problema estrutural da paixão não é amar intensamente, mas confundir o outro com a própria sustentação do eu. Por isso, o narcisismo presente, né? Quando o objeto é vivido como indispensável à própria existência psíquica, qualquer ameaça de perda torna-se insuportável. E só para... Daqui a pouco eu devolvo a fala para você, Sônia. Professor. Tá, obrigado. Mais um pouquinho sobre o ciúme, especificamente. Para Freud, por exemplo, né? O que é o ciúme para Freud? É um afeto complexo, composto por amor, ódio, rivalidade e humilhação narcísica. Olha a visão freudiana sobre o ciúme, né? E, na visão psicanalítica, o ciúme revela uma dificuldade de aceitar o que o ciúme causa, né? Que o outro não pertence ao sujeito. E o desejo do outro é irredutivelmente estrangeiro. Estranho, né? Já Lacan, o ciúme toca diretamente a questão do desejo do outro. E ele coloca esse outro com letra maiúscula, que é para chamar a atenção, né? O sujeito sofre não apenas por perder o objeto, mas por não suportar não ser o centro exclusivo do desejo do outro. Então, daí da paixão à violência, quando acontece isso, né? O sujeito perde a cabeça, ele fica enciumado, né? Então, ele parte para ação. O que acontece, né? Da paixão para a violência? É quando a simbolização falha. Simbolização falha. Ou seja, a violência aparece quando o sujeito não dispõe de recursos simbólicos para elaborar o quê? Para elaborar a perda, a frustração, a separação e a ferida narcísica. Sempre nós vamos estar navegando nesses termos, porque tudo isso faz o conjunto desses três elementos, né? E Freud, é interessante dizer isso, Sônia, que Freud já indicava que o amor pode facilmente se transformar em ódio, quando o objeto falha em cumprir sua idealização, sua função idealizada. Lacan já radicaliza essa leitura ao mostrar que o ódio surge como tentativa de eliminar no outro aquilo que escapa ao controle do sujeito. Veja que as opiniões lacanianas e freudianas, eles seguem paralelamente, né? Então, nesses dois casos, nós percebemos que a violência, o que é a violência? Não é excesso de amor, mas falha na simbolização da perda. Já o Sônia Bion, o Wilfred Bion, ele já tem um outro olhar sobre isso, né? Ele fala que as emoções não são simbolizadas, tornam-se experiências brutas. Aqui ele fala da função beta, né? Experiências brutas, porque ele tem a função beta e a função alfa. A beta é esse primitivo, essa coisa bruta, né? E para o Bion, a violência, nesse sentido, é uma descarga concreta daquilo que não pôde ser pensado. Em relações passionais, marcadas por ciúme intenso, o outro deixa de ser percebido como sujeito e passa a ser tratado como objeto
a ser controlado ou eliminado. Ou seja, o sujeito enciumado, ele objetifica o outro. E eu tenho uma palavra da qual eu gosto muito, que é reificação, tornar-se coisa, ou coisificação, né? O outro passa a ser um objeto que ele pode eliminar e controlar. Não é isso que acontece, né? Então, o ser humano ele tem que ser mediado por emoções, né, tranquilas, né? Nós estamos falando de ciúme, violência, e daqui a pouco a Sônia vai complementar isso com bastante maestria, claro, né? E o que acontece na articulação com... Tem um filósofo francês, Bourdieu, que ele fala o seguinte, que a psicanálise permite compreender que certos discursos culturais transformam em quê? Olha que nós falamos do Freud, nós falamos do Lacan, nós falamos do Bion, e agora surgiu essa outra personagem aqui, que é o Bourdieu, que ele fala que a psicanálise, né, nessa situação, a psicanálise vê o amor, o poder e a dominação como controle, né, como ciúme em prova de amor. Ciúme em prova de amor. Ó, eu sinto ciúme de você, tá? Então eu amo você. Não necessariamente é assim que acontece, né? Esse ciúme pode ser, nós vamos falar depois de um ciúme patológico, né? E essas narrativas todas, segundo o Bourdieu ainda, elas produzem uma confusão entre amor e posse, sustentando relações assimétricas. Do ponto de vista psicanalítico, trata-se de uma organização subjetiva na qual o outro é vivido como extensão narcísica do eu, e não como sujeito separado. Então, Sônia, só para terminar essa fala, depois a gente pode voltar a dizer alguma coisa, para resumir, a psicanálise mostra que a paixão envolve idealização e fusão, e que o ciúme revela a dificuldade de suportar a alteridade do desejo. O outro ingrediente, a violência surge quando a perda e a frustração não podem ser simbolizadas. Veja vocês que nós estamos sempre falando em símbolos, né? Você simboliza, você não simboliza. Enfim, os símbolos é a demonstração, né, categórica das emoções, né? Às vezes você não fala, mas você mostra com atitudes, você mostra com ações, com discurso, com ofensas, com palavras imperiosas, com palavras ofensivas. Então, isso é simbolização, né? E a violência não nasce do excesso de amor, mas da incapacidade de simbolizar a perda e aceitar que o outro não pertence ao eu. O outro não pertence ao eu. Aí eu devolvo a fala para você, Sônia. É porque tem muitos, quando ele começa a ter assim, esse ciúme, ele acha que o outro pertence a ele. Isso. Começa a afastar dos amigos, começa a afastar de todo mundo, e só vive ali naquele mundo entre ele. Ele quer ele e a pessoa, ele somente os dois, não quer que ninguém aproxime. Mas falando aqui, ó, a paixão não é equilíbrio, né, afetivo, mas excesso divinal, e sem a mediação, como nós simbólica, né? Uhum. Ameaça, diferença, empobrece o eu, acontece tudo isso. Quando a pessoa empobrece o eu, ele já não consegue mais pensar de forma correta. O sujeito abandona os hobbies, as amizades, né, ao se apaixonar. Vive em função do outro, relata prazer intenso, mas também cansaço da perda de si, porque vai vivendo a vida do outro e ele se perde na caminhada, né? Ele mesmo, o que seria dele? Está vivendo só em função do outro. O eu se esvazia para manter o objeto. Então, assim, são situações que estamos falando aqui, um despertamento para nós.
né? Que quando nós tivermos alguém, a gente não tem que se distanciar dos amigos, dos colegas, e ficar só ali entre duas pessoas. Nós precisamos ter os nossos hobbies, nós precisamos ter os nossos passeios, né? A conversa com os outros. Mas geralmente quando acontece isso, fala assim, ah, eu estou com cuidado, cuidando de você. E até um certo tempo a pessoa vai acreditando. O ciúme também não revela o excesso de amor, né? Uhum. Mas a dificuldade do sujeito de sustentar a falta de todo o laço amoroso. E tudo isso ele vai causando problemas. E é um despertamento, e nós, como psicanalistas, né, estamos aqui para ajudar as pessoas a elaborar, para ajudar elas a passarem essa situação e aprender a viver com menos dificuldade, com menos sofrimento, porque acaba causando sofrimento toda essa situação entre o casal, né? É difícil. Como nós estamos falando de relacionamento, né? Hoje nós fechamos esse módulo com a violência como falha simbólica. O nosso professor já deu uma pincelada também. Eu vou dar aqui uma pincelada também. Ah, Na psicanálise, a violência não é compreendida apenas como um ato impulsivo, acho que o professor já falou, né? Ou sim. moralmente condenado, mas como um fenômeno já falou também. A timidez de signo de agressividade é reconhecida como parte constitutiva da vida psíquica. Freud demonstra que as pulsões não são apenas voltadas para a ligação e o amor, mas também para a destruição. No entanto, a vida em sociedade exige que essas forças pulsionais, sejam mediadas pela linguagem, pela cultura, pela lei. Quando essa mediação falha, o risco da passagem ao ato aumenta. Então, como nós precisamos falar, nós precisamos simbolizar, nós precisamos expressar aquilo que nos entristece, aquilo que nós não gostamos, entre um casal ou entre uma família, nós precisamos, se algo nos entristeceu, nós não temos que calar, devemos sentar, conversar, porque é conversando que se resolve. O ciúme, muitas vezes, a pessoa fala assim, ah, fica com ciúme, onde nem não existe, não vê nada, já está com ciúme. Tem ciúme de primo, tem ciúme de família, tem ciúme de tudo. Porque ele pensa que é dele, a pessoa se tornou um objeto, como o nosso professor falou. E é propriedade dele. E nós temos que ter em mente que ninguém é propriedade de ninguém. Nós somos seres para ser amados, dividir, conversar um com o outro. Aqui, a violência, portanto, não se deve ser pensada apenas com excesso de força, mas com insuficiência de simbolização. Deixou de falar, deixou de expressar. O sujeito não consegue apresentar em palavras aquilo que o invade efetivamente. Então, ele não consegue falar. Nós podemos observar também que essas atitudes da pessoa não se expressar vem da infância. Nosso professor já deu bastante aulas falando sobre o Winnicott na infância, no bebê e tudo. Muitas vezes a criança vai falar, os pais não permitem que ela fale. Então, ela aprende a se calar. A timidez também, né, vem por isso. Às vezes a pessoa não pôde falar quando era criança, ela continua pensando que não pode falar e vai continuar sem falar. Então, nós precisamos ter em mente que nós, como mãe, como pai, nós precisamos ouvir os nossos filhos, ouvir, né, para poder nós termos condição das crianças elaborarem, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos parentes. Nós precisamos ensinar os nossos parentes. Quando nós fazemos a psicanálise, nós aprendemos muita coisa, e nem todo mundo sabe. Então, nós precisamos também ajudar o nosso, né, nossos colegas a expressar, a falar, porque tem muita gente que vai guardando para si.
vai entristecendo, aí quando pensa que não, sai violência, sai briga, ciúme, e como, né, o nosso professor falou também, aonde acontece os feminicídios, é por aí que vai começando tudo. Então, precisamos cuidar, zelar dessa parte, e essa aula hoje é um despertamento para todos que estão assistindo, que vão assistir. Tem alguém tentando entrar, deixa eu recebê-lo aqui. Vamos ver quem é. Não está aparecendo. Mas nós precisamos ter em mente, tudo isso assim nós precisamos guardar. Seja bem-vinda. Nós precisamos guardar. Ó, o primeiro, eu vou deixar um exemplo para nós aqui. Por exemplo, como o nosso professor já falou do Lacan, eu vou ver um exemplo para ilustrar essa dinâmica. Um sujeito relata explosões de agressividade em situações aparentes, banais, com frustrações no trabalho ou conflitos conjugais. Ao ser escutado, torna-se evidente que ele não consegue nomear o que sente, não reconhece a raiva, a humilhação ou medo de perda. O ato violento surge como descarga, como tentativa de eliminar uma tensão psíquica que não encontrou palavras. A violência aparece onde a fala não se constitui. O professor Siqueira quer complementar, falar mais alguma coisa? Alguém que está assistindo, depois a gente passa para eles, né? Podem falar, professor. Deixa eu ver aqui. Nós temos uns minutos ainda. Está me ouvindo? Sim. Tá. Tem a questão do que a gente não falou, né? A questão do nome do pai, né? Do Lacan, que por que aparece essa expressão agora em nome do pai, né? Da autoridade? E na psicanálise contemporânea, especialmente a partir de Lacan, a intensificação de fenômenos como a violência nas relações íntimas, o ciúme patológico e as passagens ao ato pode ser compreendida no contexto do chamado declínio do simbólico e da fragilização da função do nome do pai. Esses processos têm efeitos diretos sobre a forma como o sujeito lida com a falta, com a separação e o desejo do outro. Por que aparece o nome do pai, né? Porque introduz a lei, opera a castração simbólica, separa a criança da relação fusional com a mãe, institui a diferença e o limite. Então, nessa questão o nome do pai está presente, né? E a paixão, só para voltar a falar da paixão, né, como o colapso da separação simbólica, eu diria que a paixão tende a assumir uma forma fusionante e narcísica. O parceiro amoroso é investido como garantir identidade, sustentação do eu e objeto de completude. O que falta em mim, eu procuro no outro, né? A separação real ou fantasiada é vivida não como perda simbólica, mas como aniquilamento subjetivo. A fragilidade do nome do pai impede que o sujeito reconheça o outro como radicalmente separado e desejante por si mesmo. Então, você vê que o ciúme, nesse contexto, deixa de operar como afeto simbólico e torna-se experiência persecutória. Eu achei interessante essa expressão, né? Porque o sujeito não consegue simbolizar o desejo do outro, não consegue aceitar a alteridade e não consegue sustentar a falta. Por que a violência tende a
a surgir nesse momento, né? Quando o simbólico falha, a violência surge como substituto da palavra, aquilo que eu já disse anteriormente, né? Você não fala, mas você age. E o Lacan é rigoroso nisso, né? Ele diz que a passagem ao ato ocorre quando o sujeito se vê expulso do campo simbólico, sem recursos para se sustentar com o sujeito do desejo. Então, a Freud, Bion, Lacan, eles contribuem conosco muito na psicanálise sobre essa questão, né? E a articulação entre paixão, ciúme e violência, à luz do declínio do simbólico e da fragilização do nome do pai, revela que a violência nas relações íntimas não é fruto de sentimentos excessivos, mas da impossibilidade de simbolizar a falta, a separação e o desejo do outro. Quando a lei simbólica perde sua função mediadora, o conflito tende a se deslocar da palavra para o ato, da elaboração para a destruição. Por isso a violência aparece, né? E interessante uma coisa que eu gostaria de falar, Sônia, eu acho que você vai tocar nesse assunto, é a paixão como o excesso libidinal, né? Como excesso libidinal na psicanálise. Né? Numa perspectiva psicanalítica, a paixão pode ser entendida como um estado de sobreinvestimento libidinal no objeto amoroso. Ou seja, trata-se de uma concentração intensa da libido, originalmente distribuída entre o eu, o mundo e outros objetos. Então, Freud mostra muito bem isso aí naquela obra dele, Introdução ao Narcisismo, na Psicologia das Massas, né? E Análise do Eu. Ele mostra isso aí lá, que a paixão é descrita como um processo no qual o ego se empobrece em favor do objeto amado. A libido do eu é deslocada para o objeto, que se torna idealizado e investido de qualidades narcísicas. Ou seja, o que esse excesso libidinal provoca, né? Enfraquecimento das defesas do ego e intensificação da dependência do objeto. O objeto amado passa a funcionar como suporte da autoestima, o que torna o sujeito particularmente vulnerável à perda, à rejeição ou à traição. Então, de novo, né, o excesso libidinal, ele vai perpassar a simbolização, né? Ele vai simbolizar a simbolização. E depois o Lacan e o Bion também tecem outros comentários acerca disso aí, né? Na tentativa de tapar a falta, né? O Bion vai falar do colapso da função alfa e vai falar em acting out de novo, né? Explosões de ciúme. Quantas explosões de ciúme não levam à violência, né? Nós vemos isso no feminicídio, né? Já falamos hoje à tarde sobre isso. E, para fechar, Sônia, depois a gente volta mais um pouco, é justamente esse excesso de libidinal, né? Quando não mediado pelo simbólico, transforma o amor em sofrimento. Em casos extremos, em destruição. Eu vou falar para você, Sônia. Aí, diante, assim, do que o professor falou, nós podemos, assim, a pessoa acaba se tornando dependente do outro, né? Seria com dependência emocional. Então, no meio da perda, de perder o outro, às vezes, onde acontece tudo isso, né? Vou falar agora um pouquinho na psicanálise contemporânea, especialmente a partir da contribuição de Winnicott, ajuda a compreender por que alguns sujeitos recorrem mais facilmente à violência. Winnicott mostra que a capacidade de usar
palavra e de tolerar frustrações depende de um ambiente suficientemente sustentador. Quando fala as experiências, eu me lembrei agora do professor Siqueira, né? A mãe suficientemente boa. Ah, do Winnicott. Porque aqui eu falo um ambiente suficientemente sustentador. Quando falha as experiências iniciais de continência e simbolização, o sujeito pode ter dificuldade em transformar tensões psíquicas em pensamento. Nessas condições, o ato violento surge como solução rudimentar para um sofrimento que não pode ser mentalizado. É importante destacar que, do ponto de vista clínico, a violência não resolve o conflito psíquico. Ela produz alívio momentâneo, mas aprofunda o empobrecimento simbólico do sujeito. Cada ato violento reforça a dificuldade de recorrer à palavra, criando um circuito repetitivo de passagem ao ato. Onde o simbólico falha, o real retorna de forma cada vez mais crua. Compreender a violência como falha simbólica desloca nosso olhar do julgamento moral para a escuta clínica e social. Não se trata de justificar o ato violento, mas de compreender suas condições de possibilidade. A prevenção da violência passa necessariamente pela criação de espaços de fala, escuta e simplização, nos quais o sujeito possa transformar o ato em palavra. Podemos afirmar que a violência surge quando o sujeito não encontra meio simbólico para lidar com a angústia, a perda ou a frustração. Onde a palavra falha, o ato ocupa seu lugar. O trabalho clínico, educativo e social consiste em restaurar a possibilidade de dizer, de nomear, de simbolizar, para que o laço não precise ser rompido pelo ato violento. A violência não é excesso de força, mas falha da palavra. Ela surge quando o sujeito não consegue simbolizar aquilo que o invade. Então, tudo gira em torno, falta simbolização, falta, né, a pessoa falar, né? Isso nós não estamos querendo diminuir o ato da violência. Nós estamos aqui falando, né, que a pessoa tem culpa? Tem. A gente está aqui falando, orientando para que as pessoas possam procurar ajuda quando acontecer isso, procurar um psicanalista, procurar, né, o Sobrapa está cheio de psicanalista, para que nós possamos ajudar, para que não chegue ao ponto da violência. Nós estamos com alguns minutos. Alguém que está assistindo quer comentar alguma coisa? Quer complementar? Se quiser, fica à vontade. Nós estamos aqui para trocar ideias hoje. Quem está presente aí, Sônia? Tem A alguém presente? Marianice está aqui, estava a Jaqueline. A Jaqueline eu não sei se saiu, mas está a Marianice. Se elas quiserem contribuir com alguma coisa, né? Se quiserem contribuir, nós vamos ouvir. Qualquer coisa, nós vamos estar falando, né, professor? Claro, claro. Porque, assim, geralmente, pelo jeito não quero. A paixão, eu sempre falo que é aquela coisa explosiva, né? Principalmente
assim, adolescente, às vezes fora da adolescência, né? Quando a pessoa se apaixona, nossa, para ele tudo, larga tudo e vai em busca do objeto que ele tanto, né? Porque aquela paixão é uma coisa louca, uma coisa explosiva, né? A pessoa É, não pensa direito, a pessoa não analisa direito, ela quer estar ali junto com a pessoa, né? Que ela está apaixonada. tá apaixonado, não come, não bebe, não dorme direito. Isso, aquela coisa, tem que estar ali sempre junto, né? Próximo. É, Paixão explosiva. É uma coisa louca. então, ninguém vai falar, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, nós falamos de Freud, falamos de Lacan e do Bion. Falamos. Então, é interessante, eu vou dizer a visão de Freud, Lacan e Bion com relação à paixão. Para Uhum. Freud, a paixão envolve intensa idealização do objeto, com empobrecimento do ego e o deslocamento do investimento narcísico para o outro. O objeto amado torna-se suporte do eu. Isso para Freud. Para Lacan, como a paixão se dá? É a expressão da ilusão de completude, na qual o sujeito acredita encontrar no outro aquilo que lhe falta. Trata-se de uma tentativa de tamponar a falta estrutural. Veja que eles vão dialogando entre si. O Bion diz que a paixão pode ser compreendida como um estado emocional que, se não contido, pode ultrapassar a capacidade de pensar, levando à confusão entre emoção e ação. É aquilo que nós falamos, né? Ele está apaixonado, ele se perde, né? Se perde, porque ele confunde, né? Ele entra num círculo vicioso. E com relação ao ciúme, o que o Freud fala para nós? Que o ciúme é um afeto complexo que articula amor, ódio, rivalidade e humilhação narcísica, frequentemente ligado a conflitos edípicos e a ferida narcísica. Olha nós voltando ao complexo de Édipo. Então, Lacan, para o Lacan, o ciúme remete à relação do sujeito com o desejo do outro. O sofrimento não decorre apenas da perda do objeto, mas da exclusão do lugar privilegiado no desejo do outro. E o Bion? O que o Bion diz para nós do ciúme? Que pode ser visto como emoção primitiva, olha que ele volta à função beta dele aqui, a emoção primitiva que, quando não simbolizada, assume forma persecutória, invadindo o pensamento e promovendo atuações. Então, você vê que os três psicanalistas aqui, eles convergem, de formas diferentes, mas eles convergem para uma direção só, né? E a violência? E a violência para os três? Por Freud, a violência emerge quando as pulsões agressivas não são suficientemente ligadas ou sublimadas, podendo ser intensificadas por um superego cruel ou falho. Visão freudiana. A visão lacaniana da violência é compreendida como falha do simbólico e da mediação da lei, que vai entrar aqui o nome do pai, né? Surge quando o sujeito não consegue sustentar sua posição no campo da linguagem. O Lacan fala muito de linguagem, discurso, né? E recorrendo à passagem ao ato. Aí, ó. E o Bion, para fechar a violência? O Bion diz que a violência é o resultado de um colapso da capacidade de pensar. Ele não pensa, porque se ele pensar muito, ele vai sofrer, ele vai mexer com feridas narcísicas, com feridas emocionais. Ele não vai pensar. É melhor nem pensar nisso, tá? Então, para o Bion, as emoções são não metabolizadas, são evacuadas, olha a palavra que ele usa, evacuadas por meio da ação concreta. Então,
a questão da violência nas relações amorosas se relaciona a ambivalência entre amor e ódio, e a fragilidade do ego. O Lacan vai usar o nome do pai, e o Bi vai usar a questão do pensamento, né? Das emoções intensas. Então, só para concluir aqui, o Sônia, essa questão das três emoções aí, né? A comparação entre Freud, Lacan e Bion evidencia três perspectivas complementares. Pulsional, estrutural e funcional. Em conjunto, esses autores permitem compreender que a violência nas relações amorosas não decorre de sentimentos intensos em si, mas da falha, isso é importante que se diga, dos processos de simbolização, mediação simbólica e contenção emocional. Então, nós temos os três autores aí, psicanalistas, né, convergindo para essa questão do simbólico, da linguagem, do pensamento, do não pensar, da ação, do acting out, nome do pai, enfim, tudo isso, né, está permeando essa discussão nossa. Tá ok, Sônia? Com você agora. E eles falam, sim, em palavras diferentes, mas tudo se torna, né, no mesmo, vai terminar tudo no mesmo, ali, significado. Falta Sim. fala, simbólica, linguagem, né? Aqui, bom, faltam alguns minutinhos, eu vou estar aqui fazendo o encerramento, né? Para nós. Nós chegamos a... Quer falar mais alguma coisa, professor? Eu já tô... Sim. Só para fechar aqui, né? Você já está partindo para o encerramento, né? Isso, porque já faltam Então, alguns minutinhos, né? tá. Uma questão, uma dimensão social que nós falamos nas relações amorosas, nas estruturas, questão na dimensão social, como é que isso se dá, né? É o declínio do simbólico e cultura da atuação. Na contemporaneidade, você tocou muito bem no assunto, na psicanálise contemporânea, né? Na contemporaneidade, vários autores, além desses três, eles apontam, olha só, para fechar o assunto de forma convergente, ao enfraquecimento das mediações simbólicas, a fragilização das figuras de autoridade e o predomínio do imediato e do ato sobre a palavra. Então, a violência, ela não é apenas individual. Nós falamos hoje à tarde muito bem sobre isso no feminicídio, que não é uma questão doméstica só, não é uma briga familiar, não é uma briga, uma agressão marido e mulher, mas é questão social. Até a Ângela trouxe muito bem isso aí para nós, é uma questão social, né? Até está saindo aí um projeto de todos por todas, né? Que é exatamente para dar ênfase nessa questão, né? Esse sintoma social, que acontece como? Nas dificuldades de simbolizar frustrações, na intolerância ao limite, na passagem ao ato como resposta privilegiada ao conflito. Ou seja, para fechar mesmo, definitivamente, Sônia, como é que nós podemos definir a violência do ponto de vista psicanalítico? Efeito de falha na simbolização, descarga de excesso pulsional ou emocional, e substituto do pensamento e da palavra. Não se trata de ausência de afeto, mas de excesso não metabolizado. Gostei desse finalzinho aqui. Excesso não metabolizado. Tá vendo? E fica à vontade, Sônia, para você partir para o encerramento. Muito bom. Maravilhoso, né? Foi, assim, um aprendizado grande para nós. E um despertamento para todos que vão estar assistindo no YouTube, então vão estar assistindo, né?
aqui depois, aqueles que não puderam participar, muitos estão de férias, e nós sabemos que ainda não retornaram. Então, assim, é um despertamento, para que eles venham ouvir, venham colocar em prática, venham procurar, para não chegar a esse ponto. E pegando o ganchinho aqui que o professor falou, quando ele disse assim, limites. Geralmente, hoje, no mundo moderno que nós estamos vivendo, muitos dos filhos não têm limites. Aí, quando ele chega na vida adulta, que ele recebe um não também, ele não vai aceitar. Isso vai gerando conflitos, vai gerando situações complicadas, porque muitos não sabem ouvir o não. E esse não deixa frustrado, deixa nervoso, deixa irritado, né? Mas é que eu já vou, ao final desta roda de conversa, torna-se possível reconhecer que paixão, ciúme e violência não são acontecimentos desconectados, mas expressões de uma mesma dificuldade fundamental. Sustentar o laço quando o excesso, a insegurança e a angústia não encontram mediação simbólica. A psicanálise nos ensina que não é o afeto em si que ameaça o vínculo, mas a impossibilidade de transformá-lo em palavras, pensamentos e elaboração. Quando o sujeito consegue nomear aquilo que o atravessa, a relação com o outro, deixa de ser marcado pela necessidade de controle e passa a se organizar a partir do conhecimento da diferença. Onde a palavra encontra lugar, o ato perde sua função. Onde a escuta é possível, a violência deixa de ser destino. Encerrar esse encontro não significa concluir o tema, mas reafirmar um compromisso ético, o de sustentar espaços em que o sofrimento possa ser dito antes de ser atuado, em que o excesso possa ser simbolizado, em que o outro possa permanecer sujeito, mesmo quando o vínculo é atravessado pela falta. Que essa roda de conversa possa funcionar como convite de reflexão contínua, a responsabilidade com a palavra e a construção de relações mais humanas, nas quais o laço não precisa ser rompido para que o sujeito exista. Eu quero aqui também dizer para você, se você gostou desta roda de conversa, venha para a Sobrap, associe-se à Sobrap, venha fazer parte conosco também, venha fazer a sua roda de conversa, venha ministrar a sua aula. Eu já quero aqui estar agradecendo o Sobrap, agradecendo todos os participantes, o professor Siqueira, que é um parceiro para estar aqui junto com a gente fazendo a roda de conversa. E eu me chamo Sônia Souza, sou psicanalista clínica, especialista em traumas familiares, especialista em depressão, ansiedade, e também escritora, que em breve eu vou estar lançando meu livro. E eu já quero aqui agradecer a oportunidade de todos que estão aqui. E convidar o professor Siqueira para estar aqui também, né, se despedindo. E após o professor Siqueira, se o professor Márcio quiser falar também, fique à vontade. Eu só gostaria de agradecer a presença das pessoas que prestigiaram aí, agradecer a você, Sônia, pelo convite, agradecer a Sobrap por essa oportunidade mais uma vez, e dizer que nós estamos aqui sempre prontos para discutir essas questões, trazer à tona todos esses assuntos que permeiam o nosso cotidiano. E que aqueles que não se associaram ainda à Sobrapa, que o façam, porque é uma sociedade que está crescendo, tem muitos recursos, eu diria, de cursos, de informações, profissionais competentes, enfim,
tem um conjunto de coisas, tem livro, e-book, outros, tem cursos, né? Tem cursos até que a Sobrapa proporciona. Enfim, agradeço mais uma vez. Boa noite a todos, boa noite, Sônia, e até a próxima. Boa noite a todos. E nós temos daqui 15 dias, né? Vamos ver com outro assunto, esse encerramos hoje. O professor Marcos está, quer falar alguma coisa? Agradecer, Sônia. Muito fantástica a aula, né? Um assunto muito relevante. E agradecer ao professor Siqueira, a parceria dele. Siqueira, vamos arrumar um horário para você e também ficar atento. Quando você tiver uma brechinha lá na faculdade, aí avisa antes. Às vezes vai ter uma aula que não vai ter. Você entra para aparecer, porque a tua presença fortalece muito a Sobrapa. Você sabe disso, né? Obrigado, Márcio. Obrigado pelas palavras. É uma pena, mas eu torço por você, porque isso que está acontecendo com você é para que a tua carreira possa alavancar mais e você possa estar ainda mais preparado, né? Então, seria egoísmo da parte da gente, né, ficar pesaroso com relação a isso, entendeu? Tá bom? A gente Não, eu torce por agradeço. você, tá? Certamente, assim que eu puder, que tiver oportunidade, eu estou aqui. Se houver um período amanhã, a gente pode flexibilizar isso aí, com certeza. Eu não vou me desligar, não, em absoluto. Isso aqui é apaixonante, eu gosto, você sabe disso. Eu estou com vocês, com a Sobrapa, desde o início, praticamente. Então, nossa, isso aqui para mim como eu diria, é um momento maravilhoso, tá? Então, eu aprendo muito com vocês, aprendi muito, e estou aí. Assim que tiver oportunidade, conte comigo. E é muito bom, eu também gosto. A gente está sempre, né, comentando, aprendendo cada dia mais. E agora eu vou estar, né, já parando. Quero agradecer a todos, né, que participaram, a todos que vão assistir. O professor Siqueira, sempre é maravilhoso ter o senhor participando comigo também. Não, estava ótimo, Sônia. Daqui 15 dias nós temos mais. Aí provavelmente vai ser o complexo de Édipo. Maravilha. Se eu tiver oportunidade, com certeza eu vou estar com você. Parceiraça. Obrigado, Sônia. Obrigada eu, professor. Boa noite. Boa noite. Agora eu vou desligar.